coisas, mas às vezes é bom olhar, não é? Então, bom dia a todos. E eu vou começar, antes de dar o bom dia para todos os que estão aqui. Hoje é muito especial, vocês já vão saber o porquê que eu vou contar. Muito bom estar aqui, hoje completa a equipe. Com a reflexão do dia, né? Que o tema hoje nosso é autoconhecimento, né? E como as leis universais podem auxiliar no autoconhecimento. Então, conhece-te a ti mesmo. O autoconhecimento é a jornada heróica da alma. É um caminhar em direção ao si mesmo, ao despertar suas maiores forças e adquirir a sabedoria da alma. A sabedoria que te leva a se libertar das amarras do ego, a abrir portas, a tirar véus, que impede de realmente ver quem você é. Autoconhecimento te traz as respostas de quem eu sou, do que eu gosto, quais são suas maiores virtudes, qual minha missão e muito mais. Autoconhecimento é a chave para você ser a melhor pessoa que há em você, em esculpir e trazer à tona a sua essência. É conhecer a sua missão, a missão da sua alma, para que sua vida nesta jornada seja uma vida com significado em consonância com as leis universais que regem o equilíbrio de tudo que existe no universo. Quando estou em ressonância com as leis universais, eu estou caminhando a jornada do herói, para tornar maestro de si mesmo, ter uma vida rica em abundância, prosperidade, amor, alegrias e felicidades. Conheça você e se empodere de sua força, do seu eu, do seu self. E assim é. Bom dia, Camila, que está na mesa de som. Eis que era a novidade que eu queria contar. A novidade é assim, a semana passada ela já estava, mas agora estamos eu, ela e o Lúcio, o trio, né, que faz parte do Seja Mais Feliz. Bom dia, Camila. Olha, bom dia. A Camila linda Oiê. na mesa de som. Hoje a gente veio aqui, a Vivi já apareceu aqui do lado da nossa entrevistada, e eu tô aqui, suando frio. A Bia perguntou se eu tava com calor lá embaixo, se eu não tava com frio lá embaixo, eu falei, frio? Tô com calor, é isso sim, já lá embaixo. Já. Muitas emoções, né, Camila? Aprendizado, Muitas. Né? Gratidão, Camila. Muito bom. Bom dia, Lúcio. Bom dia, bom dia. Lindo dia de sol, né, Beatriz? Nossa, hoje tá maravilhoso. Bonito, tá lindo. E um sol muito resplandecente, já logo cedo, que já dá um ar assim, né, de um dia que vai ser muito claro, né, um dia que vai ser ensolarado. Tinha algumas nuvens, né, quando a gente estava vindo, mas elas são aquelas nuvens que só demonstram aquela famosa timidez do dia, mas o dia já tá bem claro, bem bonito. Tá lindo. Você pode agradecer aos nossos, né, patrocinadores. A gente já vai agradecendo, dando um bom dia aos nossos amigos da rádio que sempre estão nos acompanhando, né, da Rádio Vivência Espírita. Também agradecer da Rádio Santa Catarina, que é o Espaço Espírita, e do Rio de Janeiro, que é a Rádio Doutrina. A gente está tendo um probleminha técnico para a transmissão dessas outras duas rádios, que são a Rádio da Rede Doutrina e Espaço Espírita. Mas eu acredito que vai ser só hoje, tá? Esse probleminha técnico a gente já está resolvendo, porque a gente precisou mudar um programa aqui. Mas ele já vai ser resolvido, tá bom? Para o próximo programa. Bom, lembrando aqui, a gente também vai agradecer os nossos patrocinadores, tá? Farmácia Mercurial. Seus atendimentos presenciais continuam com todos os cuidados solicitados do nosso querido amigo Márcio. O Márcio é uma pessoa muito querida e muito importante lá da Farmácia Mercurial. A Patrícia Medeia, com seus florais de Saint-Germain, que possui cursos e games terapêuticos e atendimento online. Gente, por favor, acesse lá a página do Vivência, que isso tá tudo lá, é importante para vocês também, tá bom? O Instituto Elife, né, da nossa querida psicóloga Beatriz de Paula Porto, que dirige o Instituto e ministra palestras, cursos presenciais, online em seus atendimentos. A Ponto Sul Automóveis, tá bom? Fazendo feliz com o seu carro novo. Para quem não sabe, a Ponto Sul fica ali dentro do Vale Sul, né? É só se dirigir lá para alguém que estiver lá na recepção, falar que você é ouvinte aqui da Rádio Seja Mais Feliz e você ganha um presente especial. Fala lá com o pessoal, o Júnior ou a Flávia, tá bom?
Então fica aí a dica para vocês, são os nossos patrocinadores queridos que estão com a gente, firmes aqui no programa e nos auxiliando sempre que a gente precisa. Muito bom, né, Lúcio? É bom ter pessoas amigas que juntos nós fazemos, né? Sozinho nós não íamos conseguir fazer todo esse trabalho. Não é a minha querida Viviane Siqueira, mas que nós a chamamos carinhosamente de Vivi. Ela falou que não se reconhece por Viviane. É só quando a mãe dela vai chamar atenção, daí é Viviane, né? E a Viviane é uma pessoa muito querida, a gente se conhece há bem mais de 10 anos, faz bastante tempo. Foi onde eu tive um consultório, meu consultório foi dentro do espaço da clínica dela, foi meu segundo endereço, fiquei lá bem, eu acho que mais de um ano, depois eu mudei, porque daí eu tive uma sala própria. Foi um movimento, assim, de muitas trocas e muitas coisas boas. Mas a Viviane Siqueira, a nossa Vivi, ela mora na Itália, já acho que agora há 4 anos, né? Ela é psicanalista, ela faz um trabalho lindo, ela tem um trabalho, assim, com as pessoas, ela atende online a pessoas da Europa e do Brasil, ela continuou bastante com esse trabalho. E ela é coach. Gente, tem uma lista de coisas que ela colocou aqui, muitas formações e estudando, é uma eterna buscadora e aprimorando, né? E o principal que eu vejo, ela seguiu a missão da alma dela, da vida dela. Por isso até que ela está na Itália hoje. Bom dia, Vivi. Seja muito bem-vinda. Gratidão por você ter aceitado o convite de estar aqui conosco. E pode falar um pouquinho de você, né? E daí nós vamos traçando essa conversa boa. Obrigada a vocês pelo convite. Você sabe que é sempre prazeroso fazer uma troca. Eu acho que hoje em dia as trocas elas estão muito restritas, as pessoas acabam se restringindo em criar essa troca, esse vínculo, até por temência, por medo. E para mim é sempre prazeroso. Eu gosto bastante de fazer isso. Criar uma conversa, uma roda de conversa, trocar conhecimentos, buscar novos conhecimentos e assim poder, inclusive, através disso, ajudar pessoas que às vezes estão quebrando a cabeça para encontrar caminhos que já foram criados muito antigamente, que agora a gente pode ter acesso com mais facilidade. Obrigada pelo convite. Então, a gente fica muito honrada. Muito obrigada. Vivi, quando a gente falou das leis, né, autoconhecimento, você tem grupo, só que trabalha mesmo o autoconhecimento, e aí as leis universais, fala um pouco sobre as leis universais, e depois também nós vamos falar como elas podem auxiliar nesse nosso processo de autoconhecimento. As leis universais, o que são? Como que isso surgiu? Fala um pouco sobre as leis para a gente. Na verdade, eu tive acesso às leis universais, um pequeno acesso, fazem muitos anos, quando eu conheci aquele vídeo do The Secret. Porém, naquela ocasião, eu dei uma pequena atenção, uma atenção bem superficial. E aí, quando a gente se mudou para a Itália, eu tive um período muito bruto, um período muito difícil antes de me mudar, e foi aí que eu recorri a uns conhecimentos, né? Inclusive, do que a gente vai falar hoje, a gente vai falar muito sobre Kybalion, porque é onde a gente começa com as leis universais, né? As leis herméticas. Se a gente falar da filosofia hermética, que existe há 1400 anos antes de Cristo, então a gente já começa a ter uma visão maior do que seriam essas leis universais. Então, e eu comecei a buscar muito a fundo o que seriam essas leis e como elas trabalhavam na vida da gente. E a partir daí, eu já trabalhava com a psicanálise, trabalhava com autoconhecimento, essas coisas. Eu percebia que existia um ponto na vida da gente que a gente tinha um autoconhecimento, tinha uma noção, uma consciência muito grande, mas não existia muitas vezes a mutação de uma ação. E aí foi que eu conheci mais a fundo o Kybalion, tive a oportunidade de ler o livro do Kybalion, que é um livro que eu super recomendo, e fala sobre filosofia hermética. E depois daí foi puxando outros conhecimentos, outros livros, e aí fui buscando cada vez mais fundo. Hoje, como eu faço graduação, eu faço estudo em Counseling e Philosophy, que é um estudo de filosofia e aconselhamento aqui na Inglaterra. Então, a gente trabalha muito nessa dimensão. E nos cursos de counseling e de filosofia, a gente trabalha bastante os estudos das bases, de onde são provenientes, né? Eu nunca estudei essa parte, que hoje em dia se chama física quântica. A gente hoje tem bastante informação sobre a física quântica, inclusive disponível na internet,
hoje se tornou uma ciência, mas a gente, quando vai para a filosofia, a gente nunca estuda como material científico, a gente estuda como um olhar mais curioso de um processo de construção de uma sociedade, né? E aí eu tive acesso ao Caibalion, que é o livro da filosofia hermética, que Hermes, na verdade, foi um egípcio. Ele viveu há 1400 anos antes de Cristo, e ele foi conhecido pelos egípcios como Thoth. Thoth seria o deus da sabedoria, e os egípcios, eles inclusive criaram muitas alegorias no nome de Hermes, né? Ele foi considerado como Trismegisto, que seria 3 vezes o grande. Então, é que os deuses dos deuses dos deuses, o maior de todos. E ele deixou ensinamentos que se baseiam nas forças mentais e na transmutação de vibração energética. A base de toda a filosofia hermética seria isso. Que tem como princípio a verdade voltada à unidade de cada ser. Então foi uma coisa bem interessante que eu descobri e depois me veio como missão poder, através de um processo de cursos e até inclusive ensinando para os pacientes, eu passo essas leis e esses ensinamentos até gratuitos, para que pudesse aliviar um pouco. E veio numa hora muito interessante, que agora com a pandemia as pessoas estão buscando entender algumas coisas que talvez eram lições que a gente já devia ter aprendido e não aprendeu. E agora a pandemia e toda a situação mundial tem feito as pessoas recorrerem à busca da verdade, ao princípio da verdade, né? Então foi assim que iniciou esse estudo com relação ao Caibalion. Nossa, que bacana, né? Bom, né, Lúcia? Essa contextualização, muito né? legal. Porque é importante, né? Vir toda a história, né? E a Vivi, ela gosta muito de estudar, né? E eu vejo que ela tem uma capacidade de síntese impressionante. Eu sei, sim. Ela acompanhou a minha live que eu fiz das ordens da ajuda. E ela mandou uma síntese de tudo que eu falei, que eu falei, uau, né? Nossa, que bom, eu até anotei, viu, Vivi? Ela tem pessoas que têm mesmo, a Vivi tem essa capacidade de síntese, né? Eu vejo bastante isso. É uma habilidade fantástica. Parabéns, né? Não é, Lúcia? Lúcia, tem já gente participando? Tem bastante gente participando aqui, dando um bom dia. O Carlos Gomes já deu um bom dia. Já estamos sintonizados, aguardando o programa. Já tem a Raquel Simomura, bom dia. A Rosângela Ramos, bom dia. Entendeu? Rosana Ali, bom dia, Felicianos, que alegria. Mais uma sexta-feira com alegria. Quem mais está aqui? A Regina Célia Barros, dando um bom dia. Bom dia. O Rodrigo também entrou, já está aqui, né? O Rodrigo não podia deixar de entrar, né, Camila? Já está dizendo que o som e o áudio estão perfeitos. O Marcelo Tomazini, bom dia. Enfim, o pessoal já está badalando aqui. O Écio César também já entrou aqui, ó. Bom dia, equipe do Seja Mais Feliz, Lúcio e a entrevistada Viviane. Meu fraterno abraço. Obrigada. Aqui em Minas Gerais, o som e imagem estão ótimos. Ó, muito legal, hein, gente? Ó, estamos circulando aí. Hein? Parabéns, hein, Camila? Domingos GC Neto, bom dia a todos. É o Domingos Sogro da Camila. Belo programa. É o pai do Rodrigo. O Rony também já entrou do programa, né? Que vai ter daqui a pouco, que é o programa Saúde e Bem-Estar, que ele é o técnico, ele também já entrou, que já deu um bom dia à nossa equipe, Seja Mais Feliz, ótimo programas a todos. E a Mariângela Pintos Gonçalves Costa. Bom dia, Felicianos. Bom programa, gratidão. É a sogra da Camila. Tá vendo? Família tá em peso. A família mantém o programa, sabe, Vivi? A família tá junto, entendeu? Sabe? E compartilha, né? Estão assistindo, que é importante, né? A Camila tá fazendo um test drive ali na mesa, tá sentindo as dificuldades da mesa de som. E aqui a gente é uma equipe, a gente trocou um pouco de local. Só a Beatriz não vai para a mesa de som, viu, pessoal? Não vai, não. A Beatriz não. Deixa, senão ela tem taquicardia, eu brinco. Mas lembrando em compartilhar, né, Lúcia? Pedir para as pessoas compartilharem, né? Sim.
está sendo transmitido pelo YouTube do Vivência, pelas lives nos Faces do Vivência Espírita, da página do E-Life, na página da Casa da Marcela e na página do Seja Mais Feliz. Então, isso é uma forma de cada um contribuir para que leve essas mensagens boas, conhecimento, né? E a gente fala que é a corrente do bem, né, Vivi? Isso é muito bom. É isso aí. Né? Lembrando também no YouTube do Vivência Espírita, YouTube que fica gravado. Fica gravado e para as pessoas curtirem, né? Curtirem, a página, compartilhar e dar o joinha e lá. se inscrever. É. Também, porque você recebe notificação, porque tem muitos programas aqui no Vivência, né? Na Rádio Vivência, sabe, Vivi? E todos, assim, com essa pandemia, aumentou tudo que é online, então está sendo transmitido várias programações, bem bacana para as pessoas. Exatamente. Vivi, então vamos lá. Como? Pode falar, Camila? Lembrando o tema, pessoal, tem bastante gente participando no YouTube e no Facebook. Para a gente mandar um tema muito bom, que é o autoconhecimento nas leis universais. A Vivi, ela deu aí como que ela começou, né, esse estudo, né, Vivi? E como que você está se apoiando. Mas para o pessoal mandar perguntas. Isso. Né? Como que... Eu já tenho uma pergunta para Vivi. Deixa ela começar a colocar um pouquinho como que as leis podem auxiliar nesse autoconhecimento. Mas essa é a pergunta. A gente está muito sintonia a pergunta aqui, só. Então, quando a gente começa a estudar as culturas sociais, a formatação das culturas sociais, né, no livro do Caivalion, quem tiver interesse pode buscar em PDF, inclusive gratuito pela internet. O primeiro ensinamento que ele diz é que é o seguinte: o discípulo receberá a informação quando ele estiver pronto. E quando ele buscar a informação, também ele a receberá, independente de que ele a precise. E que esse livro seria entendido, e as leis universais seriam entendidas a quem estivesse pronto a aceitá-las em vida. Aceitá-las como uma filosofia de vida. Então, é um livro que não são para todas as pessoas, não é todo mundo que gosta de ler. Eu sintetizei isso, como a Beatriz me fala que eu sintetizo coisas, né? Então, eu sintetizei isso numa apostila de 13 páginas para ficar uma coisa mais simples de praticar. Mas a verdade é que, assim, Todd Hermes, que foi considerado, existe uma alegoria que vem dessa dimensão e eu quero que vocês entendam um pouco dessa alegoria, porque ela é importante para vocês entenderem depois como é que chegou nas leis universais. A alegoria diz que existia inclusive é muito famoso a questão de Ísis, né? A gente vai falar do véu de Ísis, que na filosofia é bem falado. Então, Ísis seria a mulher que era a deusa da feminilidade, ela foi chamada mãe da natureza. Ísis foi considerada uma mulher de muito prestígio, porque essa deusa ela salvou a vida do marido, conseguiu trazer ele de volta à vida. E aí nessa alegoria conta-se que a deusa da maternidade, a deusa da fertilidade, que era Ísis, ela defendia e ela era capaz de transmutar os mortos, porque os egípcios têm um conto muito bacana deles que chama-se O Peso do Coração do Morto. O peso do coração do morto, como que funcionava? Mate, que era a deusa da justiça, quando a pessoa morria, ela era obrigada a passar por um tribunal. Nesse tribunal, o coração dessa pessoa seria pesado, tanto que nos processos de mumificação do Egito, vocês vão ver que eles retiravam do corpo todos os órgãos, só não o coração. Inclusive, o cérebro era descartado porque eles não viam finalidade nenhuma no cérebro. E o coração era colocado num recipiente separado, porque ele deveria ser pesado quando o morto morria. Então, o morto estava lá, para poder passar para outra vida, ele tinha que ser pesado. E a deusa Maat tinha uma pena, que é a deusa da justiça. O desenho dela tem uma pena. E ela tirava essa pena e colocava na balança. E se o coração pesasse mais que aquela pena, ele seria devorado por Amit, que era um monstro com forma de crocodilo, hipopótamo e leão. E aí, se passasse pelo peso, o peso não pesasse tanto, que direção que eles dariam a isso? Pessoas que têm apego material teriam o coração pesado e não conseguiriam passar por essa balança. E as pessoas que praticavam desapego, elas teriam como passar por esse processo da balança e o coração não seria mais pesado do que a pena, do que a pluma. Interessante, né? Então,
Depois disso, eles iam para o segundo tribunal. Não pense que é fácil assim vencer na vida. Os egípcios não acreditavam na facilidade que hoje em dia nós acreditamos, né? E aí o que acontecia? E você via para a confissão negativa, que eles chamavam, que eram 42 portas com 42 deuses, aonde você tinha que declarar a pureza das confissões do seu coração. A cada porta existia um escorpião enorme que devorava quem não passasse por ela. Então eram 42 afirmações do tipo: não menti, não roubei, não traí a minha esposa, não cobicei a mulher do próximo, não matei, não trabalhei além do devido, ou não tive apegos a bens. E afirmações desse tipo que, se você inclusive olhar na Bíblia, em Êxodo 20, Moisés declara exatamente as 42 leis egípcias, que vocês podem enxergar no Livro dos Mortos, que é um livro de 1250 anos antes de Cristo. Ele existe até hoje em PDF para comprar, e existe em material também, que ele foi reescrito. É um livro chama-se Livro dos Mortos, que era um livro que só tinha acesso às pessoas que queriam passar por esse processo, que tinham dinheiro suficiente para pagar e ter acesso a essa mágica do livro, que dava acesso ao paraíso. Então, cada porta, ele tinha que fazer uma confissão. E se naquela confissão tivesse errado, não fosse verdade, ele seria devorado pelo escorpião ou pela serpente sarasta, que chama-se a serpente mais venenosa do mundo. E depois de 42 portas, ele passava. E aí quem fazia essas anotações era Tote, que era Hermes, deus da sabedoria. Tote é que fazia todos os registros das pessoas. Era ele que era chamado de o olho que tudo vê e onde nada escapa. Então, as leis herméticas que veio dessa formação de Tote, do deus da sabedoria, ela leva não só a sabedoria do atual, né? Eu penso que se nós, existia uma confissão que os egípcios faziam, que era, toda vez que eles erravam em algo, eles diziam assim: meu coração não me deponha contra mim no tribunal dos mortos. Eles faziam sempre essa confissão. Porque eles eram muito mais preocupados com o pós-vida do que com a vida. E isso fazia com que eles vivessem naquela ocasião, há muitos milhões de anos atrás, com muito mais facilidade e com muito menos sofrimento do que a gente tem hoje. O pessoal às vezes se compara com o sofrimento dos antigos, fala, porque antigamente o pessoal não sofria tanto. O pessoal não sofria porque o pessoal não tinha isso que a gente tem hoje, esses apegos, acesso a tudo, se contamina por tudo. Eles não sofriam porque a crença deles era outra, né? Eles acreditavam que você seria devorado por escorpiões e serpentes, ou até por um bicho que é metade crocodilo, hipopótamo e leão. Quem é que quer ser devorado por tudo isso? Existia uma temência por base a toda a crença de um processo. Então, a Constituição das Leis Universais, ela vem de lá dos antigos egípcios. E aí, é a partir daí que as pessoas executavam em vida aquilo que elas queriam colher após a morte. Então, é daí que começa o processo da Lei Universal. E quando vocês comparam ela com o autoconhecimento, é importante que vocês se relacionem assim, que primeiro, não é as leis universais não é algo que foi realizado, talvez tenha sido sintetizado hoje, mas ele não foi realizado hoje. São coisas que se você for ver a fundo, ele tem muita ligação com a espiritualidade, porque ele pactua com a vibração, que hoje, inclusive, é científica. Mas antigamente não era. Antigamente era algo que você imaginava, que não existia. Hoje não, a gente comprova os elétrons, comprova os átomos, comprova a unificação e vibração energética de tudo isso. E a gente não sabia antigamente como era. Então, essas leis, elas são muito interessantes para se aplicar no dia a dia. No caso do Kybalion, ele tem 7 leis que são as principais. Depois, estudando mais a fundo, depois de Kybalion, vem outros autores, né? Inclusive, tem o Véu da Isis, que é uma autora que chama-se Helena Blavatsky. Isso mesmo, Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, de 1877, ela fez um livro que chama-se O Véu de Isis. Ela é russa, e esse livro, O Véu de Isis, ele fala sobre como tirar o véu e enxergar a verdadeira natureza. Então, quando você tira o véu e enxerga a verdade por detrás do véu, você para de ser contaminado pelo meio.
E quando eles falam de verdade, é muito interessante, porque a verdade não é a verdade universal apenas, mas é a verdade que você precisa atentar à sua verdade. Porque aqui a gente fala de vibração individual. Quanto você vibrar, você vai ver nas leis universais que cada uma delas vai se atentar a um ponto específico que vai atingir a sua vida. E, obviamente, atingindo a sua vida, atinge toda uma sociedade, porque você é meio de um todo, vamos dizer assim, isso é um processo de um todo, né? Então, daí fala-se sobre as 7 principais leis que compactuam com o princípio da verdade, né? A primeira delas seria o mentalismo. O mentalismo seria a mentalização, a lei da vibração, que existem vibrações energéticas no mundo. Cada pessoa emite uma vibração de acordo com o próprio estado. E se você vibrar numa energia ruim, negativa, o que você vai atrair para próxima de você são energias ruins e negativas, compatíveis com a sucção da sua energia. E quando eu falo iguais, não significa só iguais. Se eu vibrar uma energia muito desequilibrada, eu atraio energias desequilibradas. Então, a vibração é por intensidade. Assim como, por exemplo, se você tem uma vibração de molécula, você vai conseguir a luz e o som. E acima de uma vibração, você consegue a luz. É igual. Então, existem níveis vibracionais. E se as pessoas se relacionam com níveis vibracionais que não são de acordo com a própria essência, com a própria vibração, se elas ficam muito tempo no meio, elas transmutam energia e se contaminam. Então, se você tem uma vibração super positiva e fica no meio de uma energia muito negativa e não é capaz de ler essa energia e de, inclusive, transmutar uma energia positiva para esse meio, não tem um preparo para isso, você não se trabalha para isso, você gera um canal, que o Reiki também eu acho que usa essa filosofia de transmutação, você gera um canal de abertura que você não tem suporte para receber. Isso vai atingir suas relações, o seu meio, o jeito que você fala, a forma como você se relaciona com as coisas e tudo tal. Nossa, Vivi, é fantástico isso tudo. Bastante coisa, né? Nossa, a gente fica te ouvindo e a gente fala assim, deixa ela falar mais, deixa ela falar mais. Porque tá muito lindo, muito bom mesmo, muito esclarecedor. E as pessoas estão falando que é coisa tudo do hoje, né? Que é moderno, que é mentalizar, é vibrar no positivo. É um retorno, é de onde tudo vem, de tudo, né? E coisa mais linda. Já pensou pesar o coração agora? Eu acho que ficava um pouquinho difícil. Já na primeira porta do escorpião já tinha ido, nem pesava, né? Já tá tudo bem. É muito. E essa então, olha, eu falo assim, a humanidade, né? O quanto o caminhar e o evoluir. Hoje tem como provar, né, Viviane? A vibração, né? As ondas Hertz, tem tudo isso, né? As meditações nestas energias para você acessar. E era tudo, e é tão simples, e nós estamos voltando ao, né? E o que era mais importante não é o aqui, né? É o se preparar para o depois. E essa época agora que nós estamos vivendo, né? Dessa pandemia, de tudo isso faz muito sentido de como eu estou vibrando, para onde eu estou indo, onde está a minha energia, onde está o meu coração, né? Depois você pode contar um pouquinho para a gente como foi para você passar pela situação aí na Itália, que eu acompanhei você, né? E eu acredito que todo esse projeto teu de vida, te ajudaram muito a passar por todo que você passou aí, que eu sei que foi bem, o local que você... Eu acho até bom, às vezes, a Vivi falar, gente, porque o que ela passou, a região onde ela estava, né? Nós em São José dos Campos, ou até no Brasil, não é para desmerecer, mas foi bem mais pesado. Foi bem pesado, né? Pesado demais. Região. E ela tá aí vivinha, ótima, feliz, continuou trabalhando, o filho dela, né? É até bom, né? Isso te ajudou muito, né, Vivi? Dentro, todo esse seu conhecimento, essa espiritualidade. Na verdade, isso me dá uma referência de vida. É como as pessoas muitas vezes se baseiam em valores pessoais para viver, né? O que eu acho um equívoco muito grande, mas eu entendo. Eu não me baseio em valores pessoais, eu me baseio nas leis do universo, como é que a gente lida com isso, porque os valores pessoais, eles são importantes até um certo ponto, né? Vamos falar de justiça. Se morre um parente seu, você vai achar que é justo? Então, se você tem isso como valor pessoal, como é que você vai lidar com a situação? Então,
eu acho que o valor pessoal é uma das primeiras crenças que a gente cria, né, para a gente sobreviver e se apega a esses valores, é como a gente vai usar o caminho e tal. Mas quando a gente transcende o valor pessoal, a gente começa a entender que existe tudo, que a outra lei que chama-se a causa e efeito, tudo tem um karma envolvido, uma causa e um efeito, tudo que se planta se colhe, não existe nada, toda ação tem uma reação, não existe nada que não impactue. E a partir daí você precisa, se você começa a acreditar nisso, começa a praticar isso, você começa a ver que não existe casualidade. Então, morreram 3 vizinhos meus, eu tive uma amiga que ficou com coronavírus, ela é do Brasil, ela é brasileira, e ela morava numa casa com um quarto alugado, ela ficou muito ruim, e eu fui visitá-la vários dias, eu não fui contaminada, eu fui levar comida para ela, eu fiz a sopa dela porque ela não tinha condição de levantar da cama, de tanta febre que essa menina tinha. E ninguém, nem o médico queria visitá-la, porque se entrasse, corria o risco de contaminação e ninguém sabia do que estava se tratando ainda. E eu fui todos os dias levar comida pronta para ela, fiz todas as coisas, não me contaminei, não contaminei meu filho, não contaminei meu marido. A minha casa sempre foi uma casa muito protegida. Eu digo às pessoas que eu escolho quem entra na minha casa, no meu lar não entra qualquer pessoa, não entra qualquer vibração, eu realmente acredito nisso. Então, eu tenho sim alguns processos internos de avaliação, eu sou uma pessoa que puxa a vibração com facilidade, então eu realmente me cuido naquilo que eu quero participar, aquilo que eu não quero participar. Então, eu acho que eu passei, sim, a minha cidade tinha caminhões de mortos, eram 300 mortos por dia, não era coisa pequena, eram caixões e mais caixões, não tinha como enterrar essas pessoas, não tinha forno, porque aqui a gente faz a cremação, que é mais barato do que enterrar, porque sepelir aqui, que seria enterrar aqui, é muito caro, é só para quem tem muito dinheiro. O velório aqui dura 3 dias, porque eles acreditam que Deus ressuscitou no 3º dia, Jesus ressuscitou no 3º dia, então tem que fazer o velório de 3 dias. Então, e é um rito para eles de extrema importância. Teve gente que morreu o pai, morreu a mãe, não foi capaz, não pôde chegar próximo nem para se despedir. Então, foram coisas muito brutais que aconteceram. E eu acho que o fato das crenças que eu adquiri ao longo da minha experiência, da forma como eu enxergo o mundo, fortaleceu não só a mim, a minha família. Meu filho nunca teve medo do que estava acontecendo, meu marido não temeu. A gente ficou meio que por uma bolha de cobertura e nada aconteceu com a gente. Então eu acho que isso funciona. Ô, Vivi, fala pra mim uma coisa, você tocou em 2 assuntos muito importantes, que foi a questão da relação, né, da revelação, perdão, e da questão da ação e reação, que a gente já teve o filme aí, O Segredo, que falou bastante sobre isso, que faz parte de uma das leis, que é super importante. Como que você sentiu a sociedade, tanto da cidade que você estava ou em volta, você sentiu, como que ela realmente encarou tudo isso pensando nessa questão? Porque, na verdade, a sociedade já vinha tendo relatos sobre isso, sempre teve, né, na vida, sobre essa questão de ação, reação, sobre as leis morais e muitas coisas que estão conectadas a essas leis. O que você sentiu disso? Eu, infelizmente, né, não é o que eu gostaria de ter sentido, mas eu senti que as pessoas, elas vivem realmente com o véu da Isis projetadas num Matrix, uma realidade não existente, desconectadas de si mesmas, desconectadas da verdadeira essência delas e muito preocupadas, fixadas, inconscientes e com muito medo. Eu acho que a gente pode entender que o medo só é proveniente da ignorância. Não existe, quando você tem conhecimento, não existe medo, né? E eu sempre digo que se existe algo que liberta, é o conhecimento, é estudar, é entender. Se você entender, você não tem medo. Você não teme. Porque você sabe que você vai ter consciência do que você planta, consciência do que você colhe. E se você colher algo além daquilo que você plantou, é porque já existia algo além que você tinha que passar e que não tem como você controlar. E que nada que você tem que passar, alguém vai passar por você. E por isso que é importante o autoconhecimento. Se você não tivesse todos, como você falou, são as crenças. Tem as crenças que são negativas, tem as crenças positivas, né? E são estas crenças que te sustentaram, né? São as crenças que vibram, na verdade, isso. né? E aí, a partir do momento que você vibra, você se torna aquela vibração. Se torna. Mas só que para você vibrar, eu vejo se está certo meu raciocínio, você precisa se conhecer.
Senão você vibra na sintonia do outro sem você saber exatamente até o que quem você é, o que você quer. Meio difícil saber também o que a gente é, mas a gente vai por aquilo, eu penso assim, por aquilo que está fazendo bem para mim, que está fazendo bem para o outro, está bem para o todo. Então, isso é algo que nós estamos num caminho, né, que é bom. Quando você fala dos valores, das pessoais, tem a da transcendência, ela é a mais importante, né? O transcender tudo isso, não é? E aí que vai muito de encontro. Os valores pessoais não têm a ver... As pessoas acreditam que a gente tem que montar os valores de acordo com o que a gente viveu, com as vivências que a gente teve. E, na verdade, não é isso. Você tem que montar os seus valores com base no que você quer na sua vida. Isso. E não no que você viveu. Porque se você monta com base no que você viveu, são mecanismos de defesa, não são valores. E mecanismo de defesa causa dor, porque ele é baseado numa dor. Então, você vai vibrar dor. Se eu vibro a dor, eu atraio a dor. Isso. Se eu vibro o medo, vem o medo, né? Então, vem o medo. Então, se eu acho que todo ser humano não presta, quem vai se aproximar de mim são pessoas que não prestam. Para confirmar, é isso que é do mundo, Para confirmar, né? Aí a pessoa fala assim, está vendo como eu tinha razão, né? As pessoas não, mas foi você que atraiu. É tão lindo que ele deixa você escolher o que você quer atrair, né? O que tem muito a ver, né, Vi, com a questão da que você falou, figurada do coração, das 42 portas, né? Da leveza que a pessoa vai ter que passar por essas portas, né? É a leveza de coração, né? Sim. Lúcia, é isso aí que vai dizer como é que você vai finalizar o seu caminho, né? A sua passagem aqui. Se você começar a avaliar as 42 portas e tiver um norte bom para essas 42 portas, nada vai te trazer nem medo e nem sofrimento, porque você não vai encarar como dor o que acontece com você. Você vai encarar como evolução e aprendizado, que é diferente de dor. A dor, né, é muito diferente. Se eu encaro como eu estou aprendendo, isso vem porque é uma dificuldade, né? Eu digo, é algo que você precisa passar e transpor. O que eu aprendo com isso, o motivo pelo qual isso chegou até mim, né? Em que ressonância eu estou. Tem várias coisas, né, Vivi? A Camila falou que tem várias perguntas e pessoal participando, ela vai passar agora, né, Camila? Tem Lúcio? Pergunta aí? Aqui pra mim, deixa eu ver, o Ed Moreno tá dando bom dia, querido, nobres amigos. Tá falando Camila, Lúcio, Beatriz, Vivi, já gostei de princípio, ó. Minha mãezinha se chama Vivi, de 95 anos. Lucidez, beijos, o Ed Moreno. 95 anos. A Mara Souza também dá bom dia pra gente. Beatriz, Camila, Lúcio, um ótimo programa para todos, excelência de ensinamentos para todos nós, ó, muito legal. Tem uma amiga sua aqui que tá vibrando aqui, Vivi, ó, a Raquel Simomura. Vivi é demais. Querida. Ela é uma fofa. Ó, aqui pra mim não tá aparecendo pergunta, tá? Deixa eu ver aqui. Sim, tem uma pergunta aqui, deixa eu só pegar, porque a Camila viu, mas eu não tinha visto aqui. A Andréia Tupinambá, bom dia, Vivi. Excelente profissional que eu tive a honra de ter cuidado de mim. Muito legal, ó. Já tá falando. Tem um pessoal já tá. Que lindo. Ó, Denise Gonçalves diz bom dia. O Milton Baruel, bom dia e um ótimo fim de semana a todos. Quem mais aqui? Tá. Tem a pergunta do Aécio. O Aécio já fez uma pergunta para. Tava sentindo falta do Aécio. Já tava Aécio. sentindo falta do Aécio. Como podemos conviver com o instinto, o raciocínio, o livre-arbítrio para o nosso autoconhecimento das leis universais? Obrigado. Repete. Como podemos conviver com o instinto, né? O raciocínio e o livre-arbítrio para o nosso autoconhecimento dentro das leis universais? Pode responder pra gente? A gente vai comercial antes? Do instinto, que Vivi, pera um pouquinho só. Vivi, eu aqui. A gente vai precisar... A chefe aqui, a Camila, da mesa de som, tá falando. Lembrando que nós temos uma pausinha de um intervalinho, né? Aí depois você responde depois do intervalo, tá bom? Tem uma pergunta aqui da Maria Cristina no Facebook. A Cláudia de Oliveira diz bom dia, Beatriz e toda a equipe. A Diane Rodrigues também diz bom dia.
E tem a Maria Cristina, ela pergunta assim, como podemos nos proteger das energias negativas geradas nessa situação que vivemos, onde pessoas vibram medo, angústia e tristeza? Eu acho que vai de encontro com o que o Aécio perguntou do instinto e raciocínio, né? Instinto e raciocínio. Porque a gente... Livre-arbítrio. A gente, eu falo, às vezes a gente conhece as leis universais, conhece da psicologia positiva, mas às vezes a gente não sente, né? O nosso instinto de medo, até pelo que a gente já passou na vida, é um pouquinho mais forte. Eu acho que vai de encontro aqui. Pensa um pouquinho aí, Vivi, na melhor forma de responder. Camila, eu abri o WhatsApp do Vivência e tá aqui, também tem, né? Tem a Derli falando bom dia, aqui. Camila, Bia, Lúcia e a convidada Viviane. E o Domingos colocou uma foto, Viviane, do Tribunal de Osíris no centro a balança, comparando o coração com a pena. Vê se você consegue compartilhar. Eu não sei se você consegue aí, Camila. Eu não sei também. E aí tem mais alguém que é um D só que eu não sei. Vivi, quais são as suas atitudes para proteger você, sua família e sua casa? É uma pergunta no WhatsApp. É a Derli. É a Derli? Só apareceu para mim um Dzinho só. Não, é a Derli aqui então do Vivência Espírita. O Marcos também, do Vivência, disse bom dia. O Marcos também tá sempre ligadinho aqui com a gente. O Domingos é o meu sogro, ele adora essas histórias da antiguidade. Ele colocou uma foto linda, assim, aqueles papiros, né? Assim, exatamente. Muito lindo. Eu vou compartilhar com você. Mas antes, vamos para os nossos comerciais, senão a gente fica aqui e não vai para os nossos comerciais. Vou mandar para Vivi aqui. Manda para Vivi. Tá bom. Vivi, aí vai pensando aí, tem mais 3 perguntinhas aqui que o pessoal colocou. Aí assim que você responder essas, a gente vai fazendo as perguntas, tá bom? 5 minutinhos, a gente já volta. A gente já volta. Uma aguinha e já voltamos. Programa Seja Mais Feliz. Voltaremos em instantes. Conhece-te a ti mesmo e a verdade conhecerá. Veja como o mundo mais belo será. A sabedoria é chave da evolução. É preciso entender, superar a razão. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração. Achará tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. É preciso amar. Conhecer o mundo, conhecer você. É preciso crescer, autoconhecer. Tu és um mundo cheio de amor. Existe um universo lindo em seu interior. Desvende os mistérios do seu coração. Achará tanta paz para dar. Solte a tristeza, viva com emoção. No mundo de tanta beleza, é preciso amar. É preciso amar.
preciso amar. É preciso amar. É preciso amar. 8h. E-Life, Instituto de Desenvolvimento Humano. Atendimentos em psicoterapia, hipnoterapia, constelação familiar, individual e grupo, psicoterapia reencarnacionista, reiki, cursos, palestras e treinamentos na área de saúde e bem-estar. Venha nos conhecer. Telefone 12 991 19 8732. Atendimento presencial e online. Homeopatia, florais de Bach, Minas, Saint-Germain, fitoterápicos, produtos naturais e orientação farmacêutica de segunda a sexta, das 8h30 às 19h e sábado, das 8h30 às 14h. Mercurial Farmácia Homeopática, Rua Santa Luzia 19, Vila Ema, São José dos Campos. Florais de Saint-Germain, presencial e online. Atendimentos com terapia floral, reiki, radiestesia, tarô e game terapêutico. Patrícia Medea, cursos e terapias. Agende pelo WhatsApp 12 988 18 2069. Todos os domingos, das 8 às 10 da manhã, o seu ponto de encontro com Jorge Reis, Rui Barbosa, Rodrigo Costa e equipe é aqui, na Rádio Vivência Espírita. Eles vão trazer mensagens, ensinamentos e aprendizado, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos. Programa Vivência Espírita. Fique agora com o programa Seja Mais Feliz. Bom dia a todos, são 8h50. Voltamos aqui com o nosso programa Seja Mais Feliz. Queria agradecer a todo mundo que está participando, mandando mensagem, que a gente gosta muito das perguntinhas. Vivi, só voltando aqui, a Maria no Face, ela pergunta como podemos nos proteger de energias negativas geradas nessa situação que vivemos, onde as pessoas vibram medo, angústia e tristeza. E o Aécio pergunta assim, como podemos conviver com o nosso instinto, o raciocínio e o livre-arbítrio do nosso autoconhecimento dentro das leis universais? Essas duas perguntas, Vivi. Interessante quando a gente fala de instinto, porque a gente precisa entender que o ser humano é o único animal capaz de dominar e ter autocontrole sobre seus instintos. E que ser instintivo seria não ter nenhum tipo de escolha com relação ao seu próprio comportamento. Então, uma vez que você se coloca como instintivo, você se coloca como um ser que está o tempo todo reagindo de acordo com o que chega para você. E, na verdade, o que eu digo sempre para as pessoas é que, assim, você não pode, tem até uma lei, uma das leis se chama-se lei de compensação. Você não pode receber nada daquilo que você não doa. E uma outra lei, que é a correspondência. A lei da correspondência, ela é muito interessante porque ela diz que você é um espelho. E que aquilo que você enxerga fora, o medo, a dor, a preocupação, a angústia, é tudo que você tem dentro. Então as pessoas precisam parar de olhar o mundo, elas precisam olhar para ela. Mesmo quando eu ligava o jornal, como a minha vibração não é para temer, e eu vendo aqueles comentários que os jornalistas faziam e apresentando os caixões, a quantidade de mortos, eu entendi até onde era uma preocupação social e até onde, dali para cima, era esse sensacionalismo. E aí eu vedava que eu tivesse qualquer tipo de contato com essas informações, porque elas não combinavam com a vibração que eu tinha. Se eu ficasse muito tempo assistindo, para você ter ideia, eu tinha ânsia de vômito. Então, eu acho que a leitura de si próprio é a resposta, porque as pessoas não buscam. Elas querem que o mundo mude a vibração, que o mundo mude, mas a vibração do mundo só tem a ver com aquilo que você vibra. Você não enxerga fora aquilo que não tem dentro. Você vai parar de enxergar ou de se incomodar. Eu entendo que tem o medo, eu entendo que tem a angústia, assim como eu entendo que tem o amor, tem a segurança, tem a fortaleza, tem a gratidão.
Eu entendo que são sentimentos comuns e que se a gente dá foco para o carro amarelo, só aparece carro amarelo. É assim que funciona. E aí você atrai mais carro amarelo. Então eu não me contamino por isso. Eu já fiz essa experiência, negócio de carro. Eu tinha um carro muito diferente, um vermelhinho, um modelo diferente, uma marca diferente. Eu falei, nossa, acho que é só o meu. De repente, um dia estava parado um do meu lado. E você tem essa área, né, do cérebro e tal, que ele faz esse movimento de atrair. E é real, é verdadeiro. De olhar só isso, né? Olhar só isso. Olhar só isso. Como fala assim, não pensa em algo. De repente você está pensando, e é essa vibração que nós estamos em ressonância o tempo todo, não é? Então é exatamente isso. Eu mudo e tudo à minha volta muda. Não é o que está à minha volta que vai mudar para que eu mude. Eu faço parte, eu falo que são as pequeninas mentes, né? As luzinhas se acendendo, né? Tá respondida as duas respostas? Tá tudo bem? Tá? Tem mais perguntas aí? Ou a Mara Souza, ela faz uma pergunta aqui. Vivi, na sua opinião, a pandemia é uma oportunidade de um retrocesso positivo para o nosso autoconhecimento e, assim, uma permissão de mudança positiva de cada ser? Eu acho que a pandemia, ela não é nada diferente do que mais uma oportunidade de evolução, como a gente tem todos os dias, né? Eu não encaro a vida muito com dificuldades, eu encaro como desafio. Aí tem uma outra lei que chama Lei do Ritmo, que fala que tudo que sobe desce, né? A maré que fica alta, a maré baixa. Então, se a gente acredita que tudo tem um porquê, e aí tem uma outra lei que chama Lei da Ordem, que diz que a natureza por si só retorna a ela aquilo que é dela. Dai a César o que é de César. Aqui, por exemplo, na Itália, quem conheceu Veneza sabe o quão sujo é Veneza. E eu tive a oportunidade de estar lá um tempo atrás e ver os golfinhos nadando. O mar está limpíssimo. Está a coisa mais linda da face da Terra. Então, seria egoísmo da nossa parte se a gente pensasse numa evolução especificamente individual. Eu acho que a pandemia é uma necessidade da atmosfera para uma limpeza. Eu penso que existe uma lei da ordem que nós, de alguma forma, todos nós entendimos, e que agora, por si só, a natureza está querendo o que é dela e está devolvendo para si a própria energia. Assim como nós deveríamos fazer. Se a gente copiasse o movimento da natureza, se a gente percebesse que a gente não está bem e se ocluísse, criasse um estágio de observação, silenciasse, tirasse um tempo, né? Eu, por exemplo, trabalho com gente o tempo todo. E aí, às vezes, a minha vibração começa a ficar irritativa, o meu ego começa, a gente percebe a mudança da vibração pelo ego. Quando se trabalha muito o ego, você começa a entender que a vibração muda pelo ego. E quando eu começo a ficar mal, eu tiro, 3, 4 dias sem atendimento nenhum, sem falar com ninguém, sem responder nada, para eu poder me voltar a mim. E isso é uma conduta que todo mundo deveria fazer, porque a gente espera que o outro salve a gente espera que o universo devolva as coisas que... Não é assim. Quem salva você é você, mas você precisa saber que é necessário que você se salve, porque você faz parte de um todo, e se você não se salvar, o todo está comprometido. Então não pense que seja uma revolução individual. Penso que é uma oportunidade revolucionária em massa, como já existiu muitas outras situações do passado, e que uns vão sair muito melhores, assim como quando as pessoas passam por um desafio na vida, perde alguém, às vezes elas saem muito melhores, muito mais fortalecidas daquele desafio, e tem gente que sai muito mais enfraquecido. Depende da leitura que cada um vai dar. Lei da unidade, né? Lei da unidade, importante isso aí. A Edna Dantas diz: Vivi, sabe a mulher. Denise Dalpino, bom dia. Aí já fiz a pergunta da Mara aqui, né? O Ed Moreno diz assim, ó, Vivi, então estou correto. Quando conheço alguém, dou 100% que ela é a melhor pessoa. Com isso, estou sempre conhecendo pessoas excelentes assim. Bom dia, Bia, Lúcio, Camila e agora você. Estou certo. Estou certo? Perdão, ele fez uma pergunta. Estou certo? Ele fez uma pequena piadinha aqui, né, que ele gosta de fazer. Então, o universo, isso é interessante, tá, gente? Porque o universo não entende de ação, ele entende de intenção.
Você pode catar hoje, entendendo que existem as leis universais e, de repente, falar, vou servir sopa na rua todos os dias, porque, afinal de contas, eu estou fazendo uma atitude positiva e Deus vai me devolver, o universo vai me devolver tudo positivo na minha vida. E não funciona assim. O universo é o olho de Thoth, que é aquele onde nada passa e nada escapa, tudo vê. Então, ele entende de intenção, ele não entende de ação apenas. A sua ação tem que ser compatível com a intenção para que gere uma vibração. Se eu vou servir sopa porque eu tenho medo de que algo ruim aconteça comigo, não resolve. Então, eu não posso conhecer pessoas boas apenas porque eu tenho medo de que se eu começar a vibrar energias ruins, eu conheço pessoas ruins. Não, eu tenho que realmente ter dentro de mim a ideia de que o mundo vai trazer, inclusive, pessoas ruins, mas que essas pessoas ruins, como a minha energia não vibra com a delas, elas vão embora. Elas não vão ficar. Mas conhecendo o Ed, né? O Ed vibra alegria o tempo todo. Se ele tivesse aqui, ele tava pulando aqui. O Ed, é músico, ele compõe, o Ed Moreno tem muitas músicas e então tem muita alegria, ele é muito alegre, então ele vai atrair mesmo alegria, né, no lado dele. Mas é isso que você falou, é muito importante, porque se eu vou obedecer, vou fazer, mas com medo, dentro, eu falo, é no coração. Mais na reação, né, Bia? E você vai vibrar no medo, por mais que você faça um externo ou faz de conta, né? Mas tem a energia está vibrando em outra sintonia também, né, Vivi? Então eu vou estar aí nessa ressonância com pessoas que têm o mesmo medo, né? E sim, o quanto as coisas... E é muito interessante porque é um sentir, eu não tenho como explicar, né? Porque eu estou fazendo as coisas que são necessárias fazer, com todo o cuidado, e eu não consigo sentir esse medo desesperador dentro de mim. Eu sinto uma firmeza, uma segurança, uma paz, eu não sei explicar como que eu posso fazer com todos os cuidados e obedecendo o que é necessário, mas eu não tenho dentro de mim aquele medo. Então, é muito interessante. E aí eu falo, eu compreendo o outro que tem, porque tem na história também das crenças pessoais, não é? Crenças familiares, né? Tá no sistema. Então, só que quando eu penso assim, quando você se conhece, você olha e você começa esse processo do autoconhecimento, né? Saber exatamente aquilo que é meu, o que é do outro, como eu posso agir, eu estou agindo. Eu amei ler, porque você me mandou esse, né, resumo todo que você fez, fantástico. Eu mandei para a Camila também, tá? Das leis universais. E eu tive, assim, o cuidado, como eu não consigo fazer uma síntese, então, assim como você, eu li tudo de novo, peguei as 12 leis, ainda não cheguei nas 21 sub-leis, e tirei as frases principais de cada uma. E aquilo, sabe, fechou. Tudo que você está falando ali, então o estudar é muito importante, porque nós precisamos nos esclarecer, senão nós vamos ficar no achismo, que eu acho isso, que eu acho, mas tem algo que outros já vieram, a antiguidade já vem falando, a ciência unindo com a espiritualidade agora, né, Vivi? Agora é esse momento, né? Eu acho que a Vivi tocou num assunto muito legal, porque senão a pessoa fica na ação e reação em relação ao que o Ed comentou, né, Vivi? Fica naquela questão de só reagir. E muitas vezes essas pessoas não estão despertas a algo mais, a ela mesma, que é a principal pessoa de que ela já vem demonstrando pra gente que tem que estar vivenciando ali as questões do dia a dia, seja na dor, seja no amor, para ela crescer dentro disso e chegar na salinha lá, né, nos 42 salinhas, com o coração mais leve em relação à pena, né? Eu peguei... As 42 salinhas é fogo. Essas 42 eu fiquei me imaginando. Gente, eu fiquei imaginando. Primeiro o coração sendo pesado, né? Uma pena do outro lado. Falei, pai... Né? E depois passar por 42 portas, né? Que tem lá e te come. Mas é alguma coisa... Eu peguei, Vi, das leis... lá e fiz, que eu falei que fiz alguns resuminhos da lei da causa e efeito do karma. Eu peguei só umas frases, porque é longo, né? Esse é bem mais longo. E aí eu só anotei assim, eu vou ler, tá? Porque eu não guardei aqui não, né? Tudo que você pensa, fala ou faz, volta para você. Toda ação tem uma reação ou consequência e colhemos o que semeamos. Karma é um conjunto de ações das pessoas e suas consequências. A alma é nosso verdadeiro ser, a nossa verdadeira identidade.
nosso ser interior, e necessitamos adquirir autoconhecimento para ativar a sabedoria interior e atingir a autorrealização. Né? Resume assim, né? Sim. É muito legal. É porque a alma silencia, a alma não fala. Quem fala é o ego. Isso. Fala Quando de a ego gente um pouco, fala- Vivi. Fala mais sobre ego, eu acho bom. Eu acho que a O Vivi ego vai é o ter que vir veículo falar só que de você ego, usa. assim. Não, mas Peraí, ela vai falar um porque pouco. tem mais 3 perguntinhas. Tem mais 3 perguntas, não é? E agora, você não pode falar do ego. Tem com 3 você aí, perguntas. Camila? Não, Não, eu, vou falar. achei muito interessante a Vivi falar do ego, porque o ego que vibra, né? Eu acho que vale um tema de programa isso daí. Uhum. Né, Vivi? Assim, Já tá o conteúdo posso estar enganada, mas o conteúdo é bem extenso. Então eu acho que vale. Mas a Vivi faz síntese. Ela mas só eu vai acho falar que ego podia- assim. Depois a gente faz um programa e estende. Faz as perguntas, Camila. A Zenaide disse que o programa está ótimo. Bom, perguntinhas aqui. Eu vou fazer as 3 juntas aqui, Mara. Não, mais 2 perguntinhas. Ela já fez uma, eu faço mais 2. Vivi, então, pelas leis universais, quando nos conhecemos e nos aceitamos, toda a vibração que emanamos retorna na mesma intensidade, e só com autoconhecimento, vibrações negativas para positiva, isso é amor e positividade? A gente pode afirmar isso? A gente pode afirmar que vibração não é amor, mas que existe uma das intensidades vibracionais que se chama amor. Assim como existe uma vibração acima do amor que chama-se ódio. Então, é uma das intensidades vibracionais que requer o equilíbrio, né? Se a gente for falar, por exemplo, de amor próprio, o amor próprio está aqui no meio. Eu sempre explico isso para os meus pacientes. É como um termômetro. Na parte superior, você vai ter o egoísmo. A parte de baixo, você tem a anulação. E se você tiver anulação, você vai atrair alguém que é egoísta, porque essa pessoa depende dessa vibração de anulação para poder se compor. Então, a vibração do amor incondicional é uma das intensidades onde você escolhe o não julgo, que é o silêncio, porque a palavra é julgatória, a palavra é ego. Se a gente está na vibração do amor, a gente não tem o julgo e silencia sempre. Mas isso é uma coisa que não é fácil, é uma prática diária e você vai errar muitas vezes e precisa mesmo assim ter isso como persistência, como objetivo. Então, eu acho que a vibração realmente, na medida que você vibra, você devolve a você, isso seja em abundância, seja em prosperidade, seja em fracasso, em dor. Eu acho que se a gente entendesse isso e passasse a partir daí, entender porque a gente não vibra aquela energia. Porque, por exemplo, eu chego a pessoas ou lugares que eu converso, a pessoa fala, nossa, você é tão tranquila, porque me irrita a sua tranquilidade. Que às vezes a gente tá numa vibração diferente, que você chega a irritar o outro porque o outro não tá vibrando na tua vibração. E aí isso repele o outro também, entendeu? O outro não fica porque ele fica incomodado, ele não consegue se sentir confortável com você emitindo uma vibração diferente. Tem a outra pergunta, Camila? Muito bacana tudo que você falou. A gente pode falar do ego. Tá aberto? A Camila permitiu agora para você falar do ego. Entende? A minha chefe aqui é fogo, Vivi, que você não acredita. E ela fala que é o marido dela que controla. Percebeu? Ó, tá vendo? Ó, né? Aquilo que eu vejo no outro é porque eu tenho. Reflito em mim mesmo. Eu tenho em mim mesmo. Ela tá falando aqui porque no começo do programa que o Rodrigo... Você viu o Rodrigo lá, né? Tá lá em casa. Ela viu o Rodrigo. E ele tava no computador aqui, né? Porque ele entra lá, ele consegue acessar o computador aqui. Eu já tava brigando com ele. Falei, amor, só fala, não faz nada. Porque ele começa a fazer as coisas aqui, a gente acha que tá doido aqui a mesa. Ele mexe junto. Aí ela fala, não, é que ele amor. É controlador. Eu falei, Eu falei, amor, precisa começar. Não, faz... Eu falei, pelo amor de Deus. Daí eu desliguei e falei, deixa eu começar aqui. E agora ela deu autorização, viu? Você pode falar um pouco sobre o ego, tá bom, Viviane? Tá. O ego é muito simples a interpretação. Você precisa fazer uma viagem de muitos quilômetros e você sabe onde você quer ir, mas você depende de um transporte. O ego é o transporte. Você vem aqui para a Terra e aí você precisa desse carrinho para percorrer essa viagem e esse carrinho chama-se ego. E ele é o seu guardião das tempestades, só que muitas vezes ele cresce o suficiente que não te permite mais de sentir, porque ele vai te protegendo tanto, 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 que é como se você fizesse a viagem inteira sem descer do carro nem uma vez, nem para fazer xixi.
E aí, quanto mais preso dentro do carro, pior é, porque você se defende muito do mundo, do universo, começa a ver coisas de acordo com os doxas seus, com as missões. Doxas são os acontecimentos que você viveu e as opiniões que você tirou sobre os acontecimentos, ou de coisas que contaram a você, ou de coisas que você viu. Mas são só olhares seus perante aquela cena, não é a realidade. Não é a verdade. Eu tive um mestre uma vez, num dos trabalhos, né, da fraternidade, ele falava assim, o ego, ele falou assim, você dirige o seu carro. E o ego, quando você põe ele no banco de trás. Não deixa ele dirigir por você. Né? Eu já digo para você que você não pode negar o é ego, você reconheça só. Né? Mas só que se você chegar na praia, por exemplo, você tá com seu carrinho lá, você tem que estacionar o carrinho, descer e ir lá ver a praia de perto, pisar na areia, pisar. Então, assim, o ego, ele é o carrinho que levou você até a praia. Também. Ele não é ruim. Às vezes a gente escuta muita gente falar assim, como que a gente elimina ou extermina o ego? Eu falo, se a gente parte da vibração da violência, vamos exterminar, vamos matar, vamos eliminar, você já partiu da vibração errada. Então, tipo, não tem essa de eliminar e exterminar. Vamos viver bem. Vamos viver em sociedade. E se não deixar, o carrinho anda sozinho, né? Você nem é o motorista, nós vamos ser o motorista. Não é isso? E quando você fala assim de vibrar nessa, né? E a própria palavra tem vibração, não é? É o matar, é o exterminar, é o eliminar. A própria palavra tem essa força. Mas não só a palavra, mas a mente, porque a mente egóica é uma mente falante, né? A pessoa às vezes é reservada, tá parada, sem falar nada, mas ela tá assim. Que coisa ridícula que ela tá falando. Nada a ver o que ela tá falando ali. Nossa, quem vê pensa que viver assim é fácil. As pessoas não vivem desse jeito. Você tá achando que você vai conseguir? Você não vai conseguir, você não é capaz. Até parece que existe ser humano que vive bem. Ninguém, não existe pé de laranja lima na beira da estrada, meu querido. Você tá achando que existe, é mentira, tá? É assim. Isso é a mente egóica. Pois é, né? Às vezes tá com um sorriso, eu tô com um sorriso, mas a minha mente tá pensando outra tá sintonia. Flutuando, né, Vivi? Flutuando. Pegou o carrinho ali e embarcou num foguete, né? Flutuou, foi longe demais, né? Isso da palavra, né? A força que tem. Criança, ela lembrei agora quando você falou assim, mataram, né? Lembrei só contando do meu netinho. Ontem eu estive lá e ela falou, a Camila, minha norinha, falou assim, e eu falei, tem que ter cuidado o que fala perto do Cauê, ele tem 3 aninhos, porque ele vai na essência da palavra. Porque o gatinho deles fez uma arte enorme, fez xixi dentro do guarda-roupa, alguma coisa assim, e ela ficou muito brava. E ela falou assim, eu vou matar esse Nino. O Cauê começou a chorar e falava, não mata, mamãe, ele não. Aí quando ela ficava, mamãe, não mata o Nino, hein? Entende? Porque a criança sabe, é interessante que vem já com isso, matar é exterminar, vai tirar. Não, né? E são palavras que a gente fala, mas a criança, ela capta da forma que é. Então, eu acredito que nós também, quando nós captamos na essência daquilo que se fala, que tem aquela vibração. Ele chorou e teve medo de realmente a mãe acabar com o gatinho, né? Aí tem 2 coisas interessantes sobre o que você está falando. A primeira delas, que é importante a gente ressaltar, é que tem muito adulto que quer viver essa vida vibracional, mas que não saiu da infância. E se você não sair da infância, você não é capaz de aplicar isso na sua vida. Enquanto você estiver preso, as coisas que aconteceram com você, a você achar que deve perdoar seu pai e sua mãe, ou as pessoas que te fizeram mal, você se achar superior na condição de perdoar alguém, eu preciso perdoar o fulano. Não, meu querido, você não é mais nem menos que ninguém, pessoas erram e é assim que vive a vida. Enquanto você estiver nessa condição inferior, não adianta querer vibrar outra coisa. Porque você primeiro precisa se conhecer, trabalhar a sua essência, a sua infância, revisitar seus cenários, organizar suas caixas, ver o que faz sentido, o que não faz sentido, abandonar essa vestimenta, essa roupagem. A outra coisa que você citou aí é que criança, a gente tem que tomar muito cuidado porque a criança, eu falo isso nos cursos, ela absorve tudo, mas ela não sabe formular nada. Então ela absorve tudo como verdade. Ela não tem capacidade de formulação. E tem adulto que está vivendo até hoje sem capacidade de formulação, absorvendo tudo e não conseguindo formular nada. É daí que vem todo o medo, toda a insegurança nos trabalhos que a gente faz, né, Vi? Que é esse revisitar a infância, porque lá nós absorvemos tudo isso.
toda a história de medo, Sim. toda a história também de Bert Hellinger segurança. trabalha bastante isso, né? Você que trabalha com constelação. A constelação trabalha muito, né? Mas né, Muito. Freud, psicanálise, Jung, e tem todo um estudo, a psicologia trabalha bastante assim, né? Também a Vivi é expert no assunto, né, Vivi? É uma excelente psicanalista, uma profissional muito amorosa. Tem mais perguntas, mais pessoas participando? Tem o pessoal participando aqui, né? A Antônia Dias Catula diz bom dia. A Simone Molica diz parabéns, Vivi, beijos. Aí deixa uns coraçãozinhos aqui, bem bonitinhos aqui. A Elis Patrícia diz bom dia a todos. Gratidão. Pulou aqui. Ah, tá. A Mara Souza agradece, dizendo, Vivi, gratidão por compartilhar conosco seus conhecimentos, paz e luz. E tem uma pessoa aqui, o nome é Arquete Aito. É a Tânia. A Tânia? Nome difícil de falar. Diz, bom dia, queridos amigos, feliz manhã e lindo tema. É Arquitec Atos. Difícil falar, né? Tânia, a Tânia que arquiteta. trabalha com a energia de ambientes, todo aquele trabalho. Legal. É fantástico o trabalho dela. Muito legal. A Zenaide Rosa disse o seguinte, a importância de vibrar positivo só não traz coisas boas. Amar é sempre nosso alimento principal e benefício sempre. Sejamos muito felizes sempre. Mas eu acho que Amém. Amém. É importante a gente falar aqui, né, que você falou uma coisa que me tocou aqui, que é a gente achar que tem que perdoar alguém, né, na infância, né, que a gente, na verdade, eu tava falando com uma prima minha, que eu falei, não tem que perdoar ou não perdoar, né, você tem que tratar esse sentimento dentro de você e aceitar, né, falar assim, a pessoa fez aquilo que estava na capacidade dela fazer. E eu reagi da forma que eu estava na capacidade daquele momento, né? Porque, principalmente agora com o coronavírus, o pessoal tem muito medo disso, às vezes, né? Eu deixei de falar com tal pessoa. Eu enterrei minha mãe e meu pai sem falar com eles, sem, né? Tem uma foto que tá nos YouTubes, que é o filho que escalou para ver a mãe no hospital, né? Que comove todo mundo. Lógico que comove, porque a gente quer estar junto com as pessoas no momento final, né? A gente não pensa que as pessoas podem morrer de um dia para o outro, mas na verdade podem morrer de qualquer coisa, né? E todo momento, não é só agora no coronavírus, né? Então eu acho que isso é o autoconhecimento e o conhecer o quanto você se relaciona com as outras pessoas, né, Vivi? E as pessoas que também se relacionam com a área da saúde, né? Que são da área da saúde, que estão pilhadas, né? Porque você vai trabalhar, você tem contato todo dia com isso, então a família sabe. E às vezes dentro da família tem alguma pessoa que pode tomar ali um imunossupressor, que está com a imunidade baixa, que tem que ser assim. Então as pessoas estão realmente, como a Camila está falando, mexe com tudo, mexe com todo um contexto, né, Vivi? É mais um motivo para a gente meditar, fazer um estágio observatório da gente mesmo e trabalhar esse processo de eu consigo vibrar o amor, eu consigo me proteger, eu aceito meu destino, não importa qual ele seja, eu aceito a missão que eu tenho em vida, eu aceito o propósito que eu tenho aqui, eu aceito o que eu tiver que viver, eu aceito quais são as condições de evolução que eu tenho aqui, porque se eu tiver que morrer sozinha no hospital, se esse for meu destino, é porque é isso que eu tinha que passar. Eu não penso que seja diferente daquilo. Eu acho que não importa o que aconteça com você, não é uma causalidade. Existe um porquê e um processo que ninguém pode passar por você. Por isso que é muito perigoso a gente terceirizar nossa mente, porque existem as consequências de toda terceirização e você vai pagar a consequência. Por mais que você pergunte, o que você acha que eu faço? O que você acha que eu faço? E tente terceirizar isso, a consequência daquilo ninguém vai viver, é só você. E é você que tem que sentir, né? Não adianta a gente ficar, eu vou vibrar só amor. Não, você precisa ir em direção disso sempre. Esse tem que ser o seu objetivo. Mas entenda que você é humano, que às vezes você vai ser egóico, que você vai vibrar coisas ruins, que você vai julgar, né? O não perdão é um problema de ego. A pessoa que tem um problema de perdoar, ela tem que trabalhar o ego, porque é a vaidade, o achar que ela é melhor, a inveja do outro. Então, tem que trabalhar esses conceitos. Amortecedores que a gente usa para viver aqui, que encobre o véu de íris, né? Encobre a realidade, a verdade. Peraí. A gente vai falando aqui, as perguntas vão aparecendo, o pessoal vai participando, o que é muito legal, né? Denise Dalpino diz, bom dia, estou adorando o programa.
eu ver se eu pulei a perguntinha aqui. A Elis Patrícia diz: o corpo fala. E lá embaixo ela faz uma relação aqui, ó. Nunca guardar mágoa e nem ódio. Sabe? Saiba perdoar para ser feliz tanto no espírito como no corpo físico. Né? São muitas reflexões, né? Mas isso não é. Ela colocou como sim. uma afirmação, né? Foi uma afirmação. A Simone Molica que tem uma pergunta. Tem uma pergunta aqui. Fazer a pergunta, gente, deixa eu colocar. Vai fazer só essa pergunta, porque a Vivi vai fazer uma prática agora pra gente de meditação, de uma introspecção. Tudo bem? Pode ser? Pode ser. Ó, como trabalhar e melhorar os medos dos nossos filhos no agora, para não traumatizá-los no futuro. Essa é a pergunta. Os medos dos nossos filhos são reflexos dos nossos próprios medos. Como eu disse, a criança é uma esponja ambiental. Se você está assistindo o jornal e acredita que a criança não vai sentir, não vai absorver aquilo, é mentira, ela vai. Se você quer seu filho mudando a alimentação, muda você a alimentação, vai ser natural que ele mude. Você precisa entender no seu ambiente do que você tem se alimentado e a partir daí tomar para si a responsabilidade. Não acreditar que é o mundo que está fazendo isso com seu filho. Você tem que mudar, vigiar, né? Eu falo sempre orar e vigiar a sua casa, o seu ambiente. Coloque mensagens, não deixe os seus amigos que falam só de doenças chegarem ali perto, ficarem falando sobre isso. Eu cortava, quando alguém me ligava e ficava, você viu que morreram 312, você viu o caixão do não sei quem. Eu falava, olha, você me desculpe, eu tenho acesso a essas informações, mas elas não são importantes para mim. Eu não quero ter acesso nisso nesse momento e não faz sentido, porque eu acredito no pós-morte, então para mim tá tudo bem. Então eu dava esse direcionamento. É muito importante tudo isso, e principalmente esse do medo das crianças, porque eles estão ligados aos pais, é o que está acontecendo ali. Podemos, a Vivi, fazer o trabalho e depois que ela terminar, daí a gente faz todas as outras pessoas que participaram, Sim. porque já estamos chegando quase lá no tempo nosso. Você pode fazer para a gente, Vivi? Posso, tá? posso, sim. Uma meditação, esse trabalho. Então, tá com você. Então, ok, quem estiver ouvindo a gente, por favor, respira profundamente, relaxa os ombros, relaxa os seios da face, relaxa a boca, os olhos. Feche os olhos e respire profundamente, coloque todos os ares nos pulmões e solte. Deixe o corpo descansar. Apenas escute o comando da minha voz. Eu estou aqui para te fazer refletir sobre alguns pontos. E eu quero que você os faça livre de qualquer julgamento ou de qualquer sinalização de julgo, de certo e errado. Apenas sendo você. Não há nenhum problema em você ter errado até agora, mas eu queria que agora você fizesse as seguintes perguntas. O que eu tenho atraído para a minha vida? Quais são as pessoas que me rodeiam, situações que me rodeiam? Como anda meu ego? Meu ego anda fragilizado, atacando as pessoas, forte? Ele anda desequilibrado? Ele anda vaidoso? Ele anda raivoso, irritado? Como eu tenho reagido ao meio? Que tipo de coisas eu quero viver aqui? Se eu carrego alguma dor, que tipo de dor é essa? E por que eu me apego a ela? Qual é o ganho que eu tenho em ela existir? Será que eu gosto de me fazer de vítima? Será que eu gosto de ser vilã? Será que eu quero ser super-herói? Que tipo de mente egóica tem falado comigo? Quais são as condutas que eu tenho seguido e que não fazem mais sentido para mim? O que é que eu sinto verdadeiramente? Como eu tenho sido e quem eu sou? Quais foram as lições que eu aprendi até aqui, das quais eu posso utilizar para seguir em frente? E quais lições negativas não me servem mais e eu posso abandonar? Qual é a minha verdadeira missão, o meu propósito? Eu tenho estado em contato com ele? Refletir sobre você te dará a resposta, a chave para abrir todas as portas. Conheceis a verdade e a verdade te libertará.
Qual é a sua verdade? Respire profundamente e pode abrir os olhos. Que lindo, Vivi. Linda reflexão, gratidão imensa mesmo, sabe? Nossa, eu falo assim, é chave de ouro, né? A gente deixa aquela parte da chave de ouro, né? Vivi, você tem, eu posso compartilhar esse resumo que você fez para os grupos? Tá, então vou compartilhar no grupo do Vivência para as outras pessoas. Muito bacana. Ficou muito bom. E aí, fala do seu trabalho, pode divulgar, tá bom? Que você tem grupos, eu participo até de um grupo teu, né, de autoconhecimento. Então, coloca aí que as pessoas que tiverem interesse, né, em participar deste grupo, fala um pouquinho sobre isso, o seu trabalho, e divulga um pouco aí o seu trabalho aí na Itália, que abrange o mundo inteiro agora. Na verdade, eu, felizmente, né, posso dizer que sou uma pessoa abençoada. Eu praticamente não tenho agenda de atendimento até dezembro, então eu vou dizer dos trabalhos sociais. Os trabalhos sociais, a gente tem um grupo de curso de autoconhecimento, que é um trabalho social que eu resolvi fazer, ensinando as pessoas a educação emocional. Então, é um trabalho que eu faço, é um curso que eu dou, que são 12 semanas, mas a turma está fechada, a gente está com 300 alunos e a próxima turma abre em 3 meses, é gratuito, não tem pagamento. E eu faço isso, na verdade, é como devolver para o universo tudo aquilo que ele já me beneficia. Eu tenho uma vida, graças a Deus, eu digo que eu não acreditava que existia pé de laranja lima na beira da estrada, mas chegando na Itália eu vi que existe muitas. Mas não é só laranja, tem abóbora, tem também amora, tem uva e tudo isso na beira da estrada, de graça. E resolvi fazer as pessoas entenderem um pouquinho qual é esse caminho, essa trajetória que eu percorri, não só como sendo psicanalista, mas também como pessoa, com o trabalho que eu executei comigo na minha transformação. Então, eu dou esse curso social e a gente tem os grupos de autoconhecimento onde a gente divide vídeos, conteúdos, né? Inclusive quem participa da minha lista de mensagens, mesmo não sendo paciente, eu estou agora com a série de ladrões de energia que a B está recebendo, é onde a gente fala quais são as coisas que roubam a nossa energia. Então eu gravo áudios, meditação e reflexão diária. Isso é um trabalho que eu faço socialmente também. Eu não sei como que ela arruma tanto tempo, tá, gente? Porque, olha, haja conteúdo. Eu não consigo abrir tudo. Mas tá muito... Tá bom. Eu vou indo aos poucos. Fica lá guardadinho, eu vou, né? É uma gratidão imensa. Isso é compartilhar, né? Isso é fazer aquilo e trazer. Um trabalho muito bacana. Então, um agradecimento fantástico para você, de coração, né? Obrigada. Tão longe, tão perto, né? Tão aí na Itália, tão longe, tão perto, né? E a amizade é isso, né? Não tem fronteiras, não tem barreiras, né? Vou passar para o Lúcio agora, para ele... Sim, a gente agradece a todos vocês que participaram. Se ficou alguma pergunta ou algum agradecimento, algum comentário que a gente não conseguiu falar aqui ao vivo, a gente pede desculpas, porque às vezes fica uma sequência, né? Que é YouTube, Facebook, tem a Casa da Marcela, tem bastante coisa que a gente tem que estar acessando, mas a gente agradece vocês carinhosamente. Principalmente você, Vivi, por ter amparado as pessoas nesse momento com essas suas palavras, que eu acho que foram muito boas, né? Acho que de um modo geral, né? Você está numa região aí que realmente passou por uma certa dificuldade bem diferente da gente, da nossa realidade, e isso foi um exemplo para a gente agora, como você colocou, como você falou. Então a gente agradece e pede para as pessoas acessarem aí, né? O Facebook, o Vivência Espírita, o E-Life, Seja Mais Feliz, Casa da Marcela. Curte lá pra gente no Facebook, dá uma curtida pra gente que vai ser importante pra gente, tá bom? Que você esteja lá com a gente sempre. Muito obrigado. Exatamente. Camila? Eu já queria deixar aqui o convite, né? Se a minha parceira aqui permitir, pra Vivi falar aqui quando que ela tem, né, disponibilidade, que a agenda dela é bem tumultuada, pelo jeito, porque a gente já tem a gente já tem a Denise falando, volta, Vivi! Tem a Maria Tereza aqui falando, precisamos de mais programas com a Vivi, a Mara Souza falando, a Lídia Gerardi tá aqui dizendo gratidão, foi muito bom o programa, a Simone Molica disse, foi muito lindo, foi mesmo linda a meditação, e que a vida te dê em dobro tudo aquilo que você nos proporcionou hoje. A Ivone
diz aqui. Amém. E a gente só tem que agradecer, Vivi, foi muito bom os seus conhecimentos. Obrigada mesmo por estar disponível aqui pra gente, por vir. Eu acho que isso não foi nem... A gente falou só de 3 aqui, se eu não me engano, pelo que eu anotei aqui, das leis. Eu vou mandar o e-book e o pessoal vai A estudar. gente falou de bastante, só que como Falou bastante, ela só não sintetizou, né? Ela só não nomeou, ela eu sintetizou, tenho porque nome. eu fiz as 12 leis aqui e ela falou de todas. Tá? Estão E correlacionadas, falando, né? só ela não nomeou, mas Não falou. nomeou, Mas a gente vai colocar no Vivência, no grupo do WhatsApp. Eu vou colocar lá esse e-book dela e as pessoas vão compartilhar nos grupos, porque o que é bom precisa ser compartilhado. E isso é o nosso link aqui também, galera. Então, se você gostou, se você achou que era interessante o tema, por favor, compartilhe, mande para que pessoa, para não ficar ligado, principalmente para aquelas pessoas que estão se ligando muito a jornal, as notícias ruins, né? Vamos procurar coisa boa para ver na internet, procurar coisa boa. Para quem gosta de música, a gente tem um aplicativo do Vivência Espírita que, além de passar os programas ao vivo, passa também meditações, passa música 24 horas por dia. Depois das 10 horas da noite, as músicas são musiquinhas mais calminhas, para você já relaxando o corpo, a mente. Então, quem está com dificuldade de procurar conteúdo, por favor, acesse o nosso site, vivenciaespírita.com.org. Agora é só org. .org. E baixe o nosso aplicativo. É um aplicativo que não consome muitos dados e tem músicas lindíssimas aí pra gente meditar. Tá bom? Um super beijo, Vivi. Até a próxima. Obrigada. Então, e que lindo, também, né? Que coisa linda. Eu vou ler aqui só uma mensagem do WhatsApp, porque é para Camila, né? O Ed Moreno, ela escreveu assim: Camila, mais uma vez parabéns por estar na técnica. Está perfeita. Som, imagem e beleza. Não liga pro Rodrigo. O Rodrigo vai ser substituído já. Então, olha, né? Tá vendo? Não, é todo junto, ninguém substitui ninguém, né? Gratidão mesmo, Vivi. Vivi, como que as pessoas te encontram no Instagram? No Instagram é psicanalista Viviane Siqueira e no Facebook Viviane Siqueira. Tá. Ou Papo de Analista, que é um outro Facebook que eu tenho, que é onde eu posto coisas de reflexão. Isso. E textos, inclusive de minha autoria, mas também não de minha autoria. Vídeos e coisas que podem ajudar num progresso de evolução. Isso. É muito rico, gente. Acompanha a Vivi, sim, e porque vocês vão ter esse conteúdo, né? E não é só o conhecimento, ela passa a vivência dela. Ela viveu, ela passou, ela vive por isso, né? E então isso é o mais importante que eu vejo. O quanto falar não só do que tem em livros, mas ela aplicou. É a aplicação de todas estas leis, de todo esse conteúdo de vida que ela traz, que fez com que ela passasse por tudo isso na Itália. É uma história de vida, é algo assim, e que dá força para as pessoas. Então eu digo, compartilhe este programa de hoje para todas as pessoas que você acredita que necessita, neste momento, de uma palavra de ver que tem esperança, que você pode. E conheça a si mesmo, né? Conheça a ti mesmo. Eu falo isso, B. Eu falo que é possível não sobreviver à pandemia, mas é possível viver pós a pandemia. Isso né? mesmo. E durante a pandemia. É possível viver. É diferente de sobreviver. Então, gratidão mais uma vez, Vivi, e gratidão a todos que nos acompanharam, que participaram, né? E é com muita gratidão mesmo no coração que a gente faz esse programa. É algo que tem a ver com a nossa missão aqui do trio. E também convidar as pessoas que eu tenho feito a live toda segundas-feiras, às 20h30, do Evangelho no Lar, eu faço. E na terça-feira também eu faço uma outra live, sempre para autoconhecimento, para esclarecimento. Eu fiz a série de 4 da constelação familiar. Agora eu vou entrar com mais 4 da psicologia positiva, que veio para eu fazer, na minha mente, sim, fazer, e dando também ferramentas, sempre tem meditação, tem práticas para a pessoa, e essa prática da Vivi que ela fez, eu falo assim, vai até naquele pedaço do áudio, grava no seu celular e ouça, e você faz, né? Isso é uma técnica que eu faço isso, eu gravo só a meditação que a pessoa fez e eu utilizo durante a semana.
e para cada um praticar essa semana, né? Então é muito bom. E compartilha, e gratidão. E até sexta-feira. Até a próxima sexta. Às 8 horas da manhã. Vivi, logo nós agendamos outro dia para você. Gratidão. Beijo, muito no prazer, coração. Viu? Obrigada. Obrigada. Nesse instante chega ao fim mais um programa Seja Mais Feliz. Voltaremos na próxima sexta, às 8 horas da manhã.